Era uma vez uma tribo muito distante. Nessa tribo existia o Conselho dos Pequeninos. Sim, o Conselho dos Seres Pequeninos. Eles adoravam ouvir histórias. As crianças da terra e eu passava muitas horas em frente do fogo contando história ao conselho da tribo dos pequeninos. Sob a luz da lua e o céu estrelado, com a companhia do Pai Fogo, que iluminava e aquecia cada ser. Com eles, eu podia falar sobre os vagalumes. Eu podia falar sobre os seres da nação do céu. Eu podia contar histórias sobre o sol, sobre a lua. E eu podia contar histórias engraçadas. E nós podíamos rir muito. Partilhávamos histórias alegres, partilhávamos histórias tristes, partilhávamos as nossas histórias, honrando aquilo que nós somos, honrando cada ancestral e cada passo que cada um trilhou sobre essa terra. Podíamos honrar o nosso sangue sagrado através da cor vermelha. Honrávamos o DNA profundo que está dentro de nós e, consequentemente, o DNA da Terra. E eu podia falar. Eu podia expressar através do amor e das histórias tudo aquilo que eu precisava falar, sem julgar, sem magoar, sem apontar o dedo, apenas trazendo tudo para um mundo mágico e encantado das histórias.
às vezes nos dávamos as mãos, fazíamos uma grande ciranda e cantávamos. Tribo dos pequeninos tinham seus corpos permeáveis para a escuta. E foi assim que a sétima matriarca pôde se manifestar com a sua medicina da alegria, com a sua medicina da risada. E por isso foi-lhe concedido o título de a guardiã do humor. E foi assim que eu conheci a anciã que tem dentro do seu coração toda a memória de falar a verdade. Ela nos ensina a falar a nossa verdade com o nosso coração, com todo o nosso amor, sem apontar o dedo. Porque ela me falou que quando apontamos o dedo para alguém, nós fazemos assim. E quando fazemos assim, 3 dedinhos apontam para nós. E eu aprendi a falar. Não através do dedo, mas sim através do meu coração. E também aprendi a contar histórias. Histórias que falavam sobre a vida das pessoas. Histórias que levavam as pessoas a olhar aquela situação como uma observadora e não uma participante ativa da história. E isso poderia fazer as pessoas pensarem. Com essa medicina, eu podia fazer tanta palhaçada e dar tanta risada. E no final, todos acabavam contagiados pela medicina da risada, pela força da sexta matriarca. Sua cor
é vermelha, que representa o nosso sangue, que representa o nosso DNA, que representa também a nossa história. E honrando a minha história, eu aprendi com ela a honrar a história de todos os meus irmãos. Sejam eles os seres animais, sejam eles os seres vegetais, sejam eles os seres em pé, sejam eles o povo em pedra, os animais rastejantes, os animais voadores, os pássaros alados, sejam eles as estrelas, vovó Lua, vovô Sol, Pai Céu, Mãe Terra e toda a força desta irmandade cósmica. Mas eu só aprendi quando me mantive permeável para a escuta. Escuta. E aprendi a dizer a verdade. Essa habilidade foi dada pela guardiã do humor. Então, com muito humor, ela me ensinou também a rir da minha própria desgraça. A rir da minha pequenez, a rir da minha miséria humana. E esse ensinamento eu guardei. E hoje eu trouxe a vocês, as minhas irmãs desse clã, essa força da contadora de histórias. Eu sou Paula e assim falei. Boa noite, minhas irmãs queridas. Uhul, que lindas. Que saudade. Então, minhas queridas irmãs, hoje o que eu trago para nós, para estudarmos, é a força da sexta matriarca, a contadora de história, que é o ciclo lunar que cai no mês de junho, né? Se a gente for fazer de acordo com o calendário gregoriano. Para nós está caindo agora no mês de agosto, né? Estamos no finalzinho de agosto. Essa matriarca, o que ela nos traz, essencialmente, é a força da criança, né? O que está contida na força da criança? Que é a força que no nosso hemisfério sul, aqui no Brasil, essa energia está no norte, que é a energia da água, e para as irmãs do hemisfério norte está no sul, que é a energia da água, a energia da criança, a energia da fé, da inocência, da fluidez, né, do mergulho. Sempre que entramos numa roda medicinal, é sempre aconselhável que nós entremos pelo, no caso, a roda original, no hemisfério norte, entramos pelo sul. A roda transposicionada para o hemisfério sul, entramos pelo norte, porque a gente sempre entra em qualquer lugar, não só dentro da roda medicinal, né? Podemos entrar também na casa das pessoas, podemos entrar na vida das pessoas dessa forma, né? Com a criança, com a inocência, com a fé. Né? E nessa direção, nessa força, também mora o coiote,
né? O coiote é aquele brincalhão, trapaceiro, né? Que brinca e que leva o ensinamento dentro da brincadeira, que também é a medicina do rei Oká. Não sei se eu já falei aqui na aula, mas eu falo bastante sempre dessa medicina. É a medicina do rei Oká, é a medicina do palhaço sagrado. Então, é aquela força, aquela medicina de você não chegar na pessoa e falar aquilo que você pensa ou aquilo que você sente sobre isso de uma forma direta ou de uma forma a demonstrar o erro dela, colocando todo a sua verdade, né, o seu ponto de vista, né, os seus conceitos de justiça. E quando a gente chega assim numa pessoa, é muito provável que a pessoa nem sequer escute aquilo que a gente está falando. É muito provável que entre por aqui e saia por aqui. Agora, quando a gente conta uma história, né, e sem a pessoa perceber, a gente envolve ela nessa história e ela é uma protagonista dessa história, né? Como Jesus falava por parábolas. O que é falar por parábolas? É isso, Jesus era um contador de história. Jesus era um grande rei Oká, porque ele trazia o ensinamento, mas ele fazia a pessoa pensar, ele fazia a pessoa se colocar na situação e assistir a situação como observadora, que é o que eu sempre falo, da visionária, da gente olhar por cima da situação, 360 graus, a força da águia, a força do condor. Então, essa matriarca, ela traz muito essa energia, né, da medicina do rei Oká, que é a medicina de você contar as histórias de uma forma que a pessoa consiga compreender aquele ensinamento, mas não de uma forma a apontar o erro e nem colocar nem um pouco da sua verdade dentro da história. O sexto ciclo lunar, né? E ela ensina suas crianças humanas, né? A Jamie Sams gosta muito de utilizar esse termo de crianças humanas, né? Eu acho que tem muito a ver esse termo, né? Porque nós somos crianças mesmo, né? Para eles, imagina o conselho das matriarcas quando se senta na roda da tartaruga para falar sobre nós, o que eles não elas não devem falar, né? As crianças humanas, né? São crianças. Então, por isso trazer a força da tribo dos pequeninos, né? Que você pode perceber que quem gosta mais de história? As crianças, né? Você vai contar história para as crianças, né? Elas adoram, porque elas têm essa força, essa inocência, essa fé, essa entrega de escutar, de ir para o mundo mágico, né? Que muitas vezes depois com o tempo foi nos colocado que isso é tudo ilusão, que isso tudo é imaginação, né? Mas quando na verdade quem disse que é imaginação, né? A imaginação pode ter muito mais da realidade do que essa realidade que a gente pensa que vive, né? Então, ela traz essa força, né? Ela é a professora da verdade. E a guia que nos mostra é a fé que precisamos encontrar, né? Nas nossas próprias confusões. E a fé é quando realmente você para e dá uma gargalhada de si. Quando você começa a gargalhar de si mesma, eu falo, tá com a medicina da matriarca, já entrou, já. Porque a gente ri mesmo da própria desgraça e ri da nossa própria falar, ai meu Deus, como que eu pude fazer isso? É um grande ensinamento, né? Você poder fazer isso. Também a gente está trabalhando bem a energia das tradições orais, né? Então, quando a gente trabalha com a energia da sétima matriarca, a gente mantém vivas as tradições orais. As tradições orais eram assim, eram transmitidas, aliás, quase todas as tradições eram transmitidas através da oralidade. Então, a oralidade sempre vinha com muitas histórias, muitas histórias. Elas nos ensinam a usar o humor para dissipar nossos medos e equilibrar a nossa sacralidade com a irreverência, porque o sagrado, ele é irreverente, né? Com o tempo também foi nos ensinado que o sagrado precisa ser sério, precisa ser engessado, né? Senão, olha, essa pessoa não é séria, né? Quando na verdade está tudo dentro, tudo é uma coisa só. Quando nós pudermos rir da nossa condição humana e das nossas tentativas bobas de preservar as nossas limitações, nossas crenças, nós vamos ter dominados esses demônios criados por nós mesmos, que nos aprisionam a um grande drama e a nossa necessidade de criar constantes transtornos, né? Porque muitas vezes a coisa é muito mais simples e a gente tem uma tendência a criar mais, mais do que é, né? A gente tem uma tendência a supervalorizar as coisas.
Então, eu gosto muito da medicina do Ryoka. A medicina do Ryoka, geralmente, ela está muito presente no verão, né? Então, as irmãs de Portugal aí do hemisfério norte estão vivendo bastante isso. É uma medicina muito do verão. Podem perceber que no verão a gente fica um pouco mais palhaça mesmo, né? E às vezes eu brinco, nossa, o Ryoka me pegou. E eu fico um tempo assim. Às vezes até faço brincadeiras que eu falo, nossa, eu perco o amigo, mas não perco a piada, porque o Ryoka entrou aqui e não quer mais sair. Eu tenho até medo. Mas, assim, quando você está na medicina do Ryoka, isso eu também fui aprendendo. Quando você está realmente na medicina do Ryoka, com seu coração, com fé, né, a pessoa às vezes acha um pouco ruim, mas depois ela para pensar se realmente você está nessa energia mesmo, verdadeira, ela dá certo. Embora ela seja bem desafiadora, porque aí você está brincando ali e tem muitas pessoas que a criança, né, às vezes a criança está um pouco carrancuda e aí a criança ou então a criança não está lá, né? A criança está lá dormindo, ou a criança está lá totalmente apagadinha, né? E é só com a criança que a gente consegue chegar no rio de si mesmo. É só com a inocência, com a confiança, com a entrega, com a fé, né? Com outra força, se a gente entrar com a força dos ancestrais, né? Que é no norte para o hemisfério sul e no sul para o hemisfério sul, entrar com a sabedoria, com a gratidão, né? É diferente. Ou entrar com a força da terra, ou entrar com a força do espírito, né? Agora, quando a gente entra com a força da água, a água ela passa em qualquer cantinho, né? Ela vai serpenteando, né? Então, essa é a medicina dela. Através das palhaçadas, ela vai trazendo as sutis lições que a gente precisa escutar e que também a gente precisa transmitir. Porque se a gente está entrando agora nela, né, o que vai acontecer é a gente sempre se deparar com aquela coisa de ter que também falar a verdade. Né, falar. Eu estive muito tempo com a medicina da guardiã do silêncio, que ficou super forte em mim, e agora do silêncio a gente, vamos falar agora. É difícil fazer essa transição do silêncio, porque nós vamos mergulhando, mergulhando, nós como mulheres temos uma capacidade muito profunda de mergulho, né? Então, quando mergulha, às vezes a gente está lá longe, eu falei, nossa, mas eu estou tão longe, eu vou ter que voltar para tudo isso, né? Eu estava bem lá no fundo mesmo. E com muita alegria, chegou a hora mesmo de, de falar, de falar minha verdade, de falar a nossa verdade. Então, também o DNA, né? Isso eu já falei para vocês, né? O DNA ele está no nosso sangue, então por isso que é a cor vermelha. Nesse DNA, os cientistas descobriram que no DNA está toda a impressão genética, né? Só que eles não descobriram que o inconsciente coletivo, o espírito da raça humana podem ser acessados através dos padrões do DNA, em cada célula e pelo sangue. Então, ou seja, não só nossos ancestrais do DNA sanguíneo, e não só isso, o DNA da Terra, o DNA espiritual, né? Tudo aquilo que nós já fomos também em outras vidas, abrir um pouco mais essa coisa do DNA e não só aquela coisa que a gente traz aqui nesse corpo, né? E também no espírito, ampliar isso. Uma coisa que eu gravei aqui para colocar que é muito importante da medicina da, da sexta matriarca quando não somos pedidos para comentar, ela nos ensina a ouvir sem ter que adicionar nosso conselho. Né? Então, ela também ensina a gente falar quando nos for pedido. Isso também é uma preciosidade que ela traz. Né? Foi pedido, eu falo. Não foi pedido, eu não falo. Né? Porque muitas vezes a gente já quer ir sair dando a nossa opinião, já quer ir falando, e ela vem trazer essa lição profunda de que não. Ela te pediu opinião? Ela te pediu um conselho? Não. Então não fale, não precisa falar nada. Né? A gente entra de novo naquela coisa, por que a gente precisa estar sempre falando? Sempre falando, né? Não há necessidade. E ela fala também que a verdade nunca machuca o outro se for feito com amor e se a gente não incluir as nossas projeções e as nossas opiniões e a nossa verdade, enfim, todo o nosso conjunto de crença, todo o nosso conjunto do que aquilo que a gente acredita. Então é um grande desafio, na verdade, né? Você filtrar isso e trazer, né, só aquilo que realmente tem sentido ali para aquele momento. É uma medicina bem delicada.
E também do dedo, né? Que eu falei, quando a gente aponta um dedo, né? Tem 3 apontando para nós. Então, não é por aí que a gente vai conseguir, né? Conversar ou conseguir se relacionar, se explicar, se expressar. Não é assim dessa forma. E ela também fala, elas são muito, as matriarcas elas têm um sentimento muito profundo de compaixão, né? Então ela fala, eu acho que isso tem tudo a ver. Ela fala que as pessoas que falam meias verdades ou que falam mentiras mesmo, quebrando a confiança, né? Ou as pessoas que são fábricas de fofocas, elas estão agindo desta forma porque elas estão feridas. Né? Por que elas estão feridas? Por conta da sua inabilidade de falar a verdade, até mesmo para si próprios. Elas projetam as mentiras e ilusões de suas feridas nas reflexões humanas ou nas situações que elas encontrarem mais perto. Então, falar a verdade é uma grande medicina, mas uma grande medicina para se começar a falar a verdade é falar a verdade para si mesmo, né? Falar a verdade para si mesmo, porque muitas vezes nós nos enganamos, nós nos enganamos. Então, vamos ser verdadeiros conosco mesmo, né? Em primeiro lugar, porque sim, assim a gente consegue se expressar, né, com o coração para o outro. Agora, se a gente não consegue falar a verdade para nós mesmas, provavelmente vamos nos tornar pessoas feridas e depois vamos acabar, né, ferindo, porque uma pessoa ferida fere. Vamos lá. A meditação dela é uma meditação que eu senti de trazer com a força de vocês. Ou seja, vocês que vão fazer. Uhul! Já está na hora de falar. Então, eu fiz uma introdução, né? Já vou passar o linkzinho para vocês, mas é mais ou menos assim a introdução. Era uma vez você. Era uma vez a sua história, né? Então, aí vocês vão gravar um videozinho contando um pouquinho da história de vocês. Como quiser, se quiser fazer de forma mais lúdica, não precisa ser uma coisa muito longa, pode ser 1, 2 minutos, pode colocar uma música, fazer uma dança, uma poesia, a forma que você sentir. É que aqui a gente se comunica mais por vídeo, então eu coloquei vídeo, mas se alguém tiver muita dificuldade com vídeo e não quiser se expressar pelo vídeo, também não vou forçar isso. Mas seria interessante o vídeo, porque o vídeo também é uma forma da gente, né, olhar, gravar nós, né, nós, a minha boca que está falando aqui, a minha história, honrar a história que eu carrego comigo, né? Nada mais justo do que a gente contar aqui a nossa história para todas as nossas irmãs, né? Então, a meditação vai ter essa participação de vocês para a próxima aula, vocês me entregarem, vou dar o prazinho, tá? Próxima aula, para a gente conseguir depois olhar todas, todo mundo conseguir assistir, para ter esse tempo dentro dessa matriarca. Quem quiser já ir mandando, pode ir mandando no grupo. E vai ser um grande trabalho, né? Então, todas essas meditações também vão fazer parte, né, da próxima apostila também, né? A não ser que alguém também não queira que seja divulgada, só queira deixar aqui dentro do círculo, não tem problema, é só me falar que ficará aqui. Mas se alguém também sentir no coração que pode ser compartilhado, você também fará parte, né, dessa matriarca, que é o que eu sinto que precisa ser vivo, né, precisa ter a história de cada irmã, porque isso é a contação de história, a história de cada um, como eu sempre falo, que eu sou uma grande contadora de história, e modesta, grande e modesta, mas das minhas próprias histórias, né, que antigamente eu ficava procurando, que eu gostaria muito de contar tal história, tal história, tal história, e depois quando eu me dei conta eu falei, mas eu já sou uma contadora de histórias, eu já conto histórias sempre, as minhas histórias, e aquilo que eu sempre falo, pode até ser um pouco repetitiva, mas eu gosto muito de falar, quando nós contamos a nossa história, que nós vivemos, né, no nosso corpo,
né? Como fala em Portugal, me saiu do pelo, né? Uma expressão que fala muito em Portugal. Me saiu do pelo essa história, essa coisa, me sai do pelo. Que quer dizer, eu vivi isso no meu corpo, aqui no meu pelo mesmo, no meu interno mais profundo. Ela produz cura, porque ela é verdadeira e você viveu aquilo. Né? Então, esse dom da contadora de histórias é o dom da expressão também, de você aprender a se expressar sem ter vergonha. Porque a vergonha, quando a gente vai procurar lá dentro, né? Por que essa vergonha? O que a gente encontra é o medo da rejeição, é o medo de não ser aceita, é o medo de não ficar bonita, é o medo de... E quando a gente vem trazendo a medicina da matriarca, que é a medicina dos palhaços mesmo, se a gente for estudar isso, o medo dos palhaços, os palhaços não têm medo do ridículo, vamos dizer assim, não que eu ache ridículo, né, o que o palhaço traz, mas eles não têm medo do ridículo, isso para eles é normal. Então é transcender um pouco disso também, trazer essa força do palhaço, de estar ali, nu, né, na criança, na expressão profunda. Então, tem umas perguntinhas, uma musiquinha também que eu trouxe para, se vocês quiserem usar essa música para no fundo para fazer a história de vocês podem usar, mas se quiserem usar outra que combinem mais, pode usar. E vão, principalmente as irmãs que vão fazer vão se habilitar também como facilitadora dessa roda, eu super recomendo fazerem, porque, como eu falei, agora já vou começar, a partir agora de setembro, já vou começar a entrar mais nessa energia de começar a passar mesmo toda a força, toda a bênção, para que vocês possam facilitar essa roda. Então, mais do que nunca, né, agora precisa mesmo ir fazendo essas liçõezinhas de casa, que é uma coisa simples. Tem as perguntas do oráculo, tem a contação de história. A Rita me mandou a contação de história das matriarcas que estão faltando. Acho que ela me mandou faz uma semana mais ou menos. Eu ainda não consegui olhar, eu vou olhar e já dou os links para vocês. Ela já até subiu para o YouTube. Eu só não passei ainda porque eu quero dar uma olhadinha antes. E aí vou passar para vocês que ela também está fazendo carinhosamente a contação das histórias, porque são histórias incríveis, muito profundas, né? E nada como a gente ouvir contada, né? Não só ler na apostila. Eu trouxe aqui uma homenagem que eu quero fazer, mas eu vou fazer mais no finalzinho da aula. Porque eu sempre sinto isso, que a energia dos anciões estão muito próximo da energia das crianças. Não sei se vocês sentem isso, né, com os avózinhos, quando a gente está com os avózinhos. Tanto que quando os avózinhos vão ficando, os abuelitos, as abuelitas, quando vão ficando mais velhinhos, eles não ficam, a gente fala, ai, tá igual criança, né, e fica aprontando, e fica fazendo coisinhas para chamar atenção. E é incrível, né? Então, eu sinto que essa matriarca, ela traz essa energia, né, da anciã, que esse estudo sempre vem muito, muito profundo por conta da sabedoria das anciãs, né, estão lidando com vovozinhas, mas ela quebra um pouco essa força e vai para aquele outro lado da criança, né, e com a criança a gente consegue tudo, né, porque a criança consegue tudo que ela quer, né, com aquele jeitinho bonitinho de ser. Então, minhas irmãs, eu vou abrir para a gente conversar um pouco, saber como vocês estão, estou com saudades. Eu tenho umas novidades, acho que eu já vou falar agora, senão vou esquecer, que é das bonequinhas. Eu estou marcando com a Flaviana e ela achou melhor ela fazer um kit para vocês com as lãs, com as bonecas, com todo o material que vocês vão precisar. Ela achou melhor. E aí ela vai me mandar todo esse kit e eu vou mandar para todo mundo, as irmãs de Portugal. Até falei para ela me mandar mais rápido, porque as irmãs de Portugal vai demorar um pouco mais para chegar. Eu vou mandar para todo mundo e depois que todos receberem, ok, recebemos, aí eu vou soltar a aula dela. E eu vou gravar uma aula com ela na primavera, no equinócio de primavera. Não sei se exatamente no dia do equinócio, mas talvez 1 ou 2 dias. E lá onde ela mora, que tem uma cachoeira linda, nós vamos gravar numa cachoeira essa aula. Então a aula dela não vai ser online. Eu achei mais interessante também eu ir lá, que eu acho que ela vai estar mais na força dela lá.
Mas já conversei com ela que talvez fosse importante uma aula online para vocês tirarem alguma dúvida com ela, né? Conhecerem ela, né? Com essa pegada de ao vivo, porque essa coisa gravada é diferente. E ela topa também. Então, depois dessa aula gravada, depois que essa aula gravada for liberada, que vai ser ensinando a fazer as bonequinhas, ela vai fazer uma bonequinha pessoal, ela sentiu também, por isso ela pediu a data de nascimento. Ela é super intuitiva. E aí ela vai elaborar uma coisa personalizada para cada uma. Então eu vou enviar e assim que todo mundo receber. Então pode ser que a gente, quando a gente vai entrar nessa aula, pode ser que a gente já esteja até na 8ª ancião, na 7ª, pode acontecer. Mas tudo bem, não tem problema. Né? O importante é a medicina das bonecas chegarem a nós, né? Com essa professora maravilhosa que usa as lãs naturais. Então vai ser bem legal. Eu vou lá fazer a aula com ela também. Então, essa é a novidade, estou super feliz também, que para ela também está trazendo muita energia boa, foi um sinal muito bom na vida dela. Agora ela está passando um processo bem profundo e ela está bem feliz e empolgada para fazer. Ela é uma tecelã maravilhosa. Então, que essas bonequinhas aqui, que por incrível que pareça, essa bonequinha aqui não é a 7ª anciã. Não é a 6ª anciã. Essa bonequinha sou eu tocando meu tambor. E quando eu fui pegar a 7ª pequenininha do conjunto. Eu peguei essa e falei, nossa, ela é vermelha, eu sou vermelha. Aí eu falei, óbvio, a contadora de histórias. E ela fez o tambor. E aí eu senti de trazer essa energia mesmo, trazer ela, trazer eu, né? A contadora de história. E aí ela vai... Eu não sei se ela vai... Ela falou que talvez não consiga ensinar esse tipo de boneca que ela faz. Isso aqui ela falou que é uma escultura com lã. Isso aqui é um nível bem alto, assim, de complexidade. Mas ela vai ensinar uma coisa mais simples que todo mundo consiga fazer, que vai ficar muito lindo também. Ela está com umas ideias muito legais. Depois, se quiser encomendar com ela essas bonecas esculpidas, que ela demora semanas para fazer. É um trabalho bem delicado. Então é isso. Eu vou abrir e para vocês falarem, quem quiser falar, e é isso aí. Deixa eu ver aqui. Boa noite. Boa noite, irmãs. Estão me escutando? Bom, estou aqui com a Rose. Irmã. Estou sem voz. Estamos as duas sem voz na matriarca do silêncio. A gente realmente silenciou. As duas gripadas ao mesmo tempo e não passamos vírus uma para outra. As coisas acontecendo, assim, muito semelhante para nós duas. Essa última matriarca, assim, eu meio que me perdi, assim, no andar da carruagem e acabei não me conectando tanto de forma consciente, mas mais de forma inconsciente, porque eu mergulhei no silêncio, de fato, né? Como eu estava falando para a Rose ontem até colocou uma palavra que foi bem certeira, assim, como foi que tu falou, não foi bem isolamento. Ela disse, foi o isolamento mesmo, porque eu senti uma necessidade nos últimos tempos de estar só, ficar sozinha e curtindo muito a minha companhia, os meus pensamentos, as ideias que vinham, muita coisa, muita clareza, assim, sobre situações que eu já vivi, sobre coisas do presente, do passado. Muita coisa bacana vindo e esclarecendo para mim, sabe? Então, esse silêncio, ele esteve muito presente, eu mergulhei muito, assim, nesse isolamento de realmente ficar só e muito bem estar só, curtindo muito a minha companhia, sabe? Mais que nunca, assim, foi um momento muito especial. Eu gostei bastante da energia dessa matriarca, apesar de não ter conscientemente me conectado tanto, né, com ela, mas eu acho que a coisa aconteceu, fluiu ao natural. E agora, sim, para mim, eu acho que vai ser até realmente um pouco difícil de pular para essa matriarca,
porque eu ainda estou com essa necessidade de ficar quietinha, de ficar em silêncio. Ainda antes de começar, eu falei com a Rose, eu não estou com vontade de falar, será que pode não falar? Mas agora, assim, eu senti de compartilhar mesmo isso com vocês, que eu acho que é importante, né, dar esse feedback. E é muito forte essa egrégora. Eu tenho sentido isso na prática, assim. E quero agradecer a todas por essa força que está sendo criada, que mesmo, como eu disse, não de forma consciente, mas a egrégora é tão forte que eu me conectei, mesmo assim. Então é isso. Já estou aqui em Ubatuba, na casa da Rose, que a gente tem as mulheres de medicina esse final de semana, e ela me acolheu de novo, essa irmã que eu amo demais. Então é isso. Ah, e eu não consegui também, justamente por estar meio que acolhida em mim mesma, assim, me conectar com as outras irmãs, assim, tanto a que iria me auxiliar, né, me dar uma força, quanto a que eu precisava amparar ali, a Ângela. Então, quero pedir desculpas para elas que eu não consegui entrar em contato. Fiquei muito doente esse último mês também, gripe direta, assim, os poucos momentos que eu não estive gripada. Eu aproveitei para viajar com meu marido, mas ainda assim eu estava bem quietinha. Mas nessa próxima matriarca, então, prometo que vou estar entrando em contato com as irmãs aí, não vou deixar vocês na mão, tá? Beijo para vocês. Eu vou falar agora também. Vocês estão me ouvindo? Adorei essa matriarca. Meu Deus! Adorei essa brincadeira. E você falou de mimimi. Sou eu. Adorei essa mulher. Adorei essa matriarca. Meu, muito legal. Muito, eu acho que eu me identifiquei totalmente. E também estava olhando lá com as datas de aniversário. Gente, eu sou a mais velhinha da turma, eu sou a anciã. E Paula, adorei essa matriarca, cara, muito legal. Tudo a ver comigo. E eu tenho certeza. Isso que a Hannah falou, eu mesmo antes de eu também não consegui assistir a aula, eu viajei e eu também tive uma reclusão assim, que não é muito natural em mim, mas tanto que eu fiquei reclusa que eu tranquei a porta e fingia que eu não estava em casa para todo mundo. O pessoal ligava para mim aqui da porta, tocando sua campainha de você tá, não estou em casa. Não só fugir. Eu tive uma necessidade, mas foi muito legal. E gozado, eu não sei que energia que está acontecendo, assim, eu estou ficando doente um atrás do outro, assim, uma coisa, outra, eu não consigo ficar fisicamente, assim, estou ficando um pouco abalada, acho que as coisas estão acontecendo aqui no nosso país, tudo, eu fico muito abalada também, então eu não consigo parar de ficar doente, assim, estou no embalo, mas eu também fiquei reclusa também, mesmo saber essa necessidade foi muito grande. E agora, para eu saltar para essa outra matriarca, vai ser muito fácil. Sou eu. Adorei. Saudades de você, Paula. Nós estamos se vendo sábado aqui. A Ju aqui. A minha mamãe está aqui, Ju. Eu sou a mãe dela. Mamãe está aqui. Está precisando de alguma coisa? Não? Então, tá bom. Beijo para vocês todas. Saudades de vocês. Olá. Achei que eu não ia conseguir chegar, porque eu saí hoje 6 horas da manhã de São José do Rio Preto, cheguei agora no fim da tarde aqui em Ubatuba, com o meu pai, minha mãe, também na energia de ancião, anciã. Mas eu vou falar rapidinho. Eu entrei bastante nessa energia do recolhimento, do silêncio. Acho que ainda estou, mas também flutuei pela contadora de história, né? Brinquei, fiz minhas palhaçadas por aí. E estou muito feliz assim, com esse momento, essa nova Jussara aí que está surgindo, nascendo. Tá? Um beijão para vocês. Hoje eu estou mais quietinha.
Olá. Bem, faltei a 2 aulas. Saudades tuas, Paula. Depois de um trabalho tão intenso aqui em Portugal, com a Paula. Meu Deus. Nem tenho palavras ainda para descrever o que vivenciei e aquilo que transformei. A quinta atrasei muito aqui com o Child, mas já recompus, já fiz tudo. Foi muito bom voltar a fazer o Child, as cores que faltavam. A quinta, eu não era muito de silêncio, confesso, e a quinta matriarca trouxe-me realmente que queria ficar mesmo sozinha, e não me foi permitido um pouco, porque houve aqui muita turbulência em casa, com muitos processos em que, sou sincera, se não tivesse feito um trabalho tão profundo, não sei se tinha capacidade de respirar tanta coisa, mas tem sido muito desafiador. Eu acho que até mudei a minha maneira de falar e de estar e de sentir e de ver e olhar. Eu nem sei, ainda tenho tantas emoções aqui à flor da pele das mulheres de medicina que irmandade. Todos os dias penso naquele grupo. Grata, Paula, por todo o teu amor, a suavidade que trouxeste para a minha vida. E digo para vocês aí, um dia eu vou ao Brasil, está a ponte assente. Eu quero ir aí, quero ir para a tribo, quero ir para a Amazónia. Senti muito essa parte da Amazónia, senti mesmo com muita intensidade e foi muito lindo a sincronicidade naquele dia em que eu senti, ok, estou a fogo, mas vamos pôr chuva, e foi assim uma coisa muito mágica. Para a semana vou fazer assim mais silêncio, acho que preciso dele, consegui uns dias e vou para a minha terra, vou estar em contacto com a natureza. E pronto, esta matriarca que está chegando, não é? A sexta, também é um bocado de mim, porque às vezes acho que também sou um bocadinho palhaça e brinco e sou contadora de histórias, cada vez me abrindo mais, porque não me abria assim tanto, não falava tanto assim de mim, e eu estou tão grata. Depois de um treinamento e de umas mulheres de medicina, bora lá, eu estou aqui e estou desejosa que chegue fevereiro novamente para estarmos juntas, e foi muito bom estar aqui hoje, e é bom estar aqui hoje, não foi bom, é bom. Grata a vocês por todos os ensinamentos que eu vou aprendendo, porque uma história é uma de cada, nós fazemos parte de um todo, não é? E tenho muita gratidão de pertencer aqui a este grupo, às 13 matriarcas, sou apaixonada por elas, vibro imenso com elas e muita gratidão, é o que eu sinto hoje, estar aqui, muita gratidão. Olá, minhas irmãs queridas. Que felicidade poder estar aqui com vocês hoje. Para mim é um presente sempre. Embora não nos conheçamos ainda pessoalmente, mas é muito fácil sentir a alma de vocês em cada fala, em cada depoimento, em cada situação, boa ou ruim. É muito fácil sentir o quanto somos humanas, né? Sentir a humanidade de cada uma de vocês, que é a forma mais fácil de chegar a Deus. E eu sinto isso todas as vezes, em especial a Paula, sua energia, sua força, né? Essa maestrinha aí maravilhosa que Deus botou no meu caminho. No último encontro eu não pude estar presente pessoalmente,
Como eu falei no grupo, eu estava com minha filha que ia parir, e ela decidiu que ia parir em casa, e aí foi todo um processo, é bem diferente de um parto no hospital. E tinha reuniões, e eu tinha que participar e tudo mais. E chegou o grande dia, né, eu tinha vindo de um chá, inclusive ela foi também para o chá, né, da ayahuasca, e chegamos 2 horas da manhã, 3 horas da manhã ela começou o trabalho de parto, e ainda na força até do chá, né? Foi muito lindo, e ela pariu em casa, o neném nasceu ela começou na madrugada, nasceu 4 horas da tarde do outro dia, e eu me lembro, ela pariu dentro da água, ela ia para o quintal, aí dizia, não, não é aqui, tocava na árvore, não, não é aqui, é na água, aí voltava para dentro da banheira, né, daquela piscininha de criança, e aí a parteira dizia assim, ô mãe, tu não fala? Você fica só calada, segurando. E eu lembrava da matriarca, da quinta matriarca, né? Eu falava, eu não tenho que falar, eu tenho que escutar. E a todo momento eu sentia meu netinho, né? Ele falava, vovó, tô chegando, vovó, tô chegando. Tanto que teve um momento que eu com ela assim na frente, eu segurando, e ela, coitadinha, né? Gritando de dor, mas ali não era mais a filha, ali era uma fêmea no seu estado mais visceral, o rosto dela mudou tudo. E nessa hora que eu olhei nos olhos dela, assim, dentro dos olhos dela, eu saí correndo e falei assim para a parteira, eu falei, vai nascer. Aí ela deu risada e falou, calma, vovó, isso é ansiedade de vovó. Só foi o tempo dela chegar na sala. Chegou na sala, se eu tiver a oportunidade de ter esse vídeo nas mãos, eu vou mostrar para vocês. Ele não saiu assim, passou a cabecinha, o ombrinho, não. Ele botou a cabeça e saiu. Saiu de uma forma que deu uma cabriola que a parteira não conseguiu pegar. Ele mergulhou na água e ela tirou ele de dentro da água. E tá lindo, maravilhoso, perfeito, com saúde, saiu a placenta, tudo direitinho, ela não tomou ponto nenhum, nasceu com 4 quilos e 20 gramas, e foi assim, tudo de maravilhoso que vocês possam imaginar. Uma experiência única, única. Eu nunca tinha acompanhado um parto em casa, eu já tinha acompanhado das outras 2 no hospital, apesar de ter sido normal. Mas assim como ela teve, eu só tive vontade de lamber. Depois que nasceu, todo mundo pegando o bebê e eu querendo lamber minha cria, que estava ali pela primeira vez nascendo como mãe, né? Foi lindo demais. Então, gratidão pela força, lembrei de vocês, lembrei das matriarcas, e foi um sonho, foi surreal, se eu posso falar. Só gratidão que eu tenho, só gratidão. Quanto a essa matriarca de hoje, né? Assim, eu não cheguei a pesquisar qual era o intuito e tal, mas achei muito interessante, porque eu estou muito nesse momento da criança, esse momento da alegria, né? Sempre que eu posso, eu estou indo para a casa dela para curtir, né? O neto, e aí ele dá um pum e eu kkkkkk, que pum cheiroso, que coisa maravilhosa. Ele me mija toda e eu tô rindo, tô achando tudo maravilhoso. Então, tô bem nesse momento da criança conectada com esse bebezinho aí, muito interessante. E hoje eu achei também essa sincronicidade. Hoje eu atendendo à tarde, e aí eu trabalhei com o paciente a jornada do herói. E só depois, se vocês quiserem pesquisar, é muito interessante. Essa jornada ela começa na preparação da jornada, a jornada em si, e depois o retorno da jornada. E o primeiro arquétipo que aparece na preparação da jornada é o inocente. E o último arquétipo, ou seja, quando a pessoa já fez toda a jornada heróica, é o bobo, é o palhaço, né? É aquele que não leva as coisas tão à ponta de faca, nem com tanto drama,
como o herói leva na jornada, né? Aquele herói que bota o corpo para receber a bala, para salvar a donzela e tal, não. O último, ou seja, o mais sábio dos sábios é o bobo. É aquele que está sempre ali trazendo alegria e fazendo da vida uma brincadeira, né? Trazendo para a vida a leveza da criança, a leveza da brincadeira. Então, achei muito interessante essa sincronicidade, né? E queria partilhar isso com minhas irmãs. Gratidão mais uma vez pelo encontro e amo todas vocês do coração. Oi, mulheres. Me ouvem? Tá. Eu demorei para assistir a aula, estava um caos na minha vida, e só quando assisti a aula da última, da do silêncio, eu consegui de fato silenciar e me cuidou enormemente, foi uma grande bênção. E aí, assistindo a aula agora, eu tô aqui pensando ainda como é que vai ser, porque eu tô apegada no silêncio, é tão gostoso, fazia tanto tempo que eu não silenciava, tava gritando tanto. Ao mesmo tempo, contar histórias e, enfim, trabalho com teatro há muito tempo, ao mesmo tempo é tentador. Então, tô aqui nesse impasse do coração e eu sei que vai vir este momento logo, mas tá gostosinho demais o silêncio. Tô muito feliz mesmo de estar aí nessa caminhada. E é isso, eu tô falando porque acho que eu falei só no primeiro dia e estava sentindo falta de falar por aqui também, né? Estava sempre quietinha. Então é isso, mulheres, estamos juntas e bora falar aí com sabedoria agora. Beijo grande. Então, minhas queridas irmãs, agora eu quero trazer uma homenagem. Acabei fechando sem querer.
Ele acordou chorando. Gente, ele é tão inteligente. Ele acordou chorando. Acho que tem... Sonho, circulando. Delícia. O som está ativado. No início, choro triste. Quantas vezes que ouviu, mas a fé e a esperança em cada lágrima existiu. E vocês, hoje, que pararam para ouvir essa história, entenderão porque esses negros vêm para ensinar. Não existe esperança para um novo amanhecer. Trabalhamos com o Senhor, sofremos a maldade, praticada pelo Senhor. O Senhor suor e a lágrima resultaram a força planista, pois sabiam que o sofrimento purificava a nossa vida. Ecoou um canto forte na senzala, ecoou um canto forte na senzala, e o pensamento dança. Não existe sofrimento, não existe motivo, não existe esperança. Ao amanhecer, como hoje São Paulo de Minas, Bahia mandou campista, velho não banda, invadiam nossas vidas, esqueceram derrotas senzala, veio as crueldades, voltaram pra essa terra, pra prestar a caridade. Não existe sofrimento, não existe motivo, não existe esperança para um novo amanhecer. Povo negro, povo forte, trabalhava com o Senhor e sofriam as maldades praticadas pelo Senhor. O sangue, o suor e a lágrima resultavam da sua planista. Sabiam que o sofrimento purificava a nova vida. Ecoou um canto forte na senzala, ecoou um canto forte na senzala, e o canto negro dança, liberdade se faz ver. Não existe sofrimento, não existe motivo, só existe esperança para um novo amanhecer. Como São Paulo de Minas, Bahia mandou campista, os velhinhos da Umbanda, encaminham nossas vidas, esqueceram derrota senzala do cativeiro, as crueldades, mas voltaram pra essa terra pra testar a caridade. Ecoou um canto forte na senzala, ecoou um canto forte na senzala, negro canta, negro dança, liberdade se valer. Não existe sofrimento, não existe motivo, só existe esperança para um novo amanhecer. Ecoou um canto forte na senzala, ecoou um canto forte na senzala, negro canta, negro dança, liberdade se valer. Não existe sofrimento, não existe motivo, não existe esperança para um novo amanhecer. Adorei a
das almas. Salve os pretos velhos, pretos e pretas. Amo vocês, irmãs. Estou muito feliz, muita gratidão.